Uma das coisas que me irritava muito na minha infância e adolescência, quando eu lia livros de histórias, essas narrativas típicas de infantis, essas de uma série Vagalume, por exemplo, que fizeram sucesso para as crianças que tinham a minha idade há alguns anos ou décadas atrás. É quando a gente começava a ler o livro e a ilustração aparecia no meio ou no final do capítulo. Aquilo me irritava profundamente. E a razão da minha irritação é que quando eu começava a ler a história, as ruas, o rosto do personagem ou dos personagens, todos os cenários já foram formados na minha mente. Então eu imaginava o formato, as cores e todas as coisas como elas deveriam ser. De repente me aparece um desenho. E quando aparecia o desenho, eu tinha que mudar tudo, porque aquele desenho atrapalhava o desenho que eu já mesmo fiz. E eu passei a detestar livros que tinham páginas. Teve um momento da vida que eu comecei a cobrir todas as páginas antes para não ver as ilustrações quando lia as histórias. Talvez o livro de Jonas seja um livro que se pareça um pouco com isso, porque nós aprendemos sobre ele antes de ler o texto na Bíblia. Porque é uma história incrível, do tipo fantástica, acontece um negócio extraordinário no meio da história. Jonas é um personagem que a maior parte de nós conhece ele antes mesmo de conhecer o restante da Bíblia ou de aprender a ler ele na Bíblia. São histórias que as mães contam para as crianças. Qual o efeito disso? O efeito disso é que a gente tem uma formação, uma ideia sobre Jonas antes mesmo de Deus dizer qual é a ideia dele sobre esse livro e qual a intenção que ele tem para nos dar. E aí pode acontecer um encontro irritante, confrontador. Mas se lembre, é exatamente um confronto que Deus está querendo colocar no livro. E nós vamos mergulhar nas coisas que precisamos aprender desse livro daqui a pouquinho. Não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. Estamos de volta e eu tenho um recado especial para você, um lembrete mesmo. Você que acompanha os conteúdos que se produzem aqui na Novo Tempo pelo Fé para Hoje, gosta daquilo que está fazendo, isso tem beneficiado a sua vida, saiba que isso muito nos alegra, porque é com muita dedicação e esforço e uma vontade de que seu coração tenha mais sentido, você viva mais inspirado e que conheça um Deus de verdade que caminha com a gente em todos os dias e momentos da vida. É para isso que o Fé para Hoje é produzido. Mas eu queria te lembrar de uma coisa, o Fé para Hoje é colocado aqui nos horários que você está acostumado a ver aqui na TV Novo Tempo. Mas esse conteúdo também está disponível no YouTube. Se você perdeu algum desses conteúdos, você pode acessar lá. Vá até a página do Fé para Hoje no YouTube e não se esqueça de fazer a sua inscrição. Se você fizer a sua inscrição, obviamente você vai ter notificações para quando alguma coisa nova aparecer e você logo vai ficar sabendo. E em qualquer horário você pode ir lá. Tem bastante coisa lá. Vai lá, você pode dar uma olhada em muitas listas de conteúdos que tem lá e você pode assistir, conforme eu disse, em qualquer momento no YouTube. Não se esqueça, vá lá no Fé para Hoje, ative as notificações, se inscreva, porque essas coisas vão ficar muito mais fáceis para você e a gente vai ficar feliz por estar conversando com você com mais amplitude. Vamos pensar num exercício aqui de imaginação em fazer uma lista sobre os desafios que nós enfrentamos na fé, o desafio de acreditar no Deus da Bíblia. A gente com certeza vai colocar em algum momento dessa lista o desafio de acreditar e obedecer a Deus em qualquer circunstância. Mas principalmente naquelas circunstâncias onde a ordem dele parece lógica ou quando a ordem dele confronta os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções, sentimentos, mágoas. Se a gente fizer essa lista e continuar fazendo ela, a gente pode pensar também no relacionamento que aqueles que acreditam no Deus da Bíblia têm que ter com os outros, que acreditam em outros deuses, que têm outras formas de fé, outras expressões de religiosidade. Isso é e sempre será um grande desafio, você acreditar que você está certo e isso implica crer, respeitar, conversar e conviver com outras pessoas que também acreditam estar certas. A gente pode pensar também no desafio de levar essa mensagem de que Deus salva, de que Deus pode transformar, de que Deus é a única solução e a gente sair do nosso lugar de conforto para viver o desconforto da missão. Isso é um dos desafios, é o grande desafio do cristianismo, da fé, da vida daquele que acredita num Deus que é assim, que veio para salvar. Podemos pensar em outros desafios também, como o do arrependimento e viver arrependido. E mais do que se arrepender das coisas que a gente faz, é se arrepender do tipo de gente que a gente chegou a se tornar. Pois bem, todas essas coisas, e a gente pode acrescentar mais a essa lista,
tão concentradas e fortemente concentradas no livro de Jonas, o que faz com que esse pequeno livro de 4 capítulos seja tremendamente atual e muito importante. Se a gente olhar para essa história, nos anos em que ela atravessou na história da humanidade e chegou a muitos ouvidos, muitas perspectivas já foram apresentadas. Ele é um livro como um livro cheio de camadas e cada dia que passa, alguém pega e coloca uma camada diferente nessa superfície. Quantas ilustrações, quantas lições, quantas aplicações. A gente pode comparar o livro de Jonas em muitos aspectos à parábola do filho pródigo. Você já deve ter ouvido ela centenas de vezes e sempre é surpreendido com uma nova perspectiva, uma nova abordagem. Sabe, quando a gente olha para livros assim, uma coisa tem que estar na nossa mente. A Bíblia é um livro escrito para seres humanos. Sim, ela tem uma fonte celestial, uma fonte inspirada, uma fonte divina, mas ela é um livro para o dia a dia. Não é um livro que se tranca numa gavetinha, num quarto. Ela também não é cheio de coisas etéreas e abstratas e coisas que não se aplicam a um Deus de calça jeans que conversa com pessoas de calça jeans também. Ela é real. Cada coisa, cada verso, cada frase dela vai estar presente em cada momento da nossa vida. Jonas é um livro que fala sobre paixões, sobre uma perspectiva e uma visão humana real, seres humanos que têm conflitos internos, que têm diálogos tensos e intensos com o seu Deus e que lidam com suas próprias contradições. É para esse tipo de gente que a Bíblia é escrita. E muitas vezes quando nós nos imaginamos ou imaginamos pessoas que não têm problemas nenhum problema para resolver, que não têm contradições, que não olham para si mesmos e se vê nas suas confusões, a Bíblia é um livro de pouca utilidade. Mas ela não é assim. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para uma porção de coisas. E neste momento, seja qual for a circunstância da sua vida, você estará em algum versículo do livro de Jonas, se é que você não estará em todos os versículos e se é que você não é um Jonas vestido de outra forma, vivendo em outro contexto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, verso 23, diz assim: No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Esse período pode ser compreendido do período de 783 a 743 a.C. Essa informação não é uma informação vazia, solta no tempo que o cronista escreveu no segundo livro dos Reis para preencher espaço. Embora muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente ignora essas informações porque elas não são assim tão atraentes como as outras. Mas o que esse texto está dizendo? Ele localiza exatamente onde encontramos Jonas. E aqui é a primeira referência a este profeta muito antes do seu livro. Mas ele dá para a gente onde é e quem é e como as pessoas conheciam este profeta. Este ano do reinado de Jeroboão II é um reinado onde Israel e o povo de Deus começa a crescer em território, em ganho, em riqueza. É um ano de prosperidade e aparece Jonas profetizando mais prosperidade ainda. Mas uma análise geopolítica daquele momento, você vai perceber quando a gente olha para isso, que uma outra nação também está crescendo em prosperidade, também está crescendo em expansão. E uma hora ou outra essas duas nações vão se encontrar. O relato continua dessa forma: Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Reestabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, qual era de Gat-Efé. Aqui é uma primeira referência direta a Jonas, filho de Amitai, e ele é localizado precisamente o nome do seu pai e qual é o contexto que ele profetiza. E ele profetiza prosperidade. É o tipo de profecia que, humanamente, é a coisa mais fácil que um profeta tem para dizer. Aparecer diante de um rei e dizer para ele que as coisas vão dar certo, dizer para ele que Israel vai crescer e como Israel vai ganhar os territórios que Deus prometera desde o início, isso é um sonho profético. Muitos profetas viveram seus desafios, aliás, não muitos, todos. Quando se pensa em profeta, o porta-voz, o Navi, numa palavra e de expressão original de Deus para com os homens, isso é grande desafio.
Quando a gente olha para uma expressão boa que é encontrada no livro de Apocalipse e tem seu paralelo no Antigo Testamento, é que a transmissão da mensagem é um exercício amargo. No livro de Apocalipse, capítulo 10, a experiência de João é pegar o livrinho e na sua boca ele é doce como mel, mas ele é amargo no ventre. Fala do desapontamento de dar uma notícia que pode ser boa, mas no final ela é ruim. Mas também, numa amplitude maior de compreensão, ele é o amargor de dizer para as pessoas que elas estão erradas. É o terrível enfrentamento de quando a gente diz para as pessoas que elas estão erradas, elas vão nos desafiar com a nossa coerência ou incoerência. Se você é um educador, ou se você já professou fé, ou se as pessoas sabem seus pensamentos a respeito de alguma coisa, você sabe que isso é um grande desafio. Quando a gente se levanta para dizer o que de fato é certo, ou qual caminho as pessoas têm que percorrer, elas vão se levantar para perguntar se isso é real para a nossa vida. Portanto, quanto mais crenças temos e mais crenças professamos, mais possibilidades de sermos contraditórios isso vai acontecer. Para dentro do coração de um profeta, isso é um conflito de enorme tensão. Preferencialmente, Jonas gostaria de continuar dizendo essas coisas que ele disse. Note como ele se expressa, ou como a Bíblia fala dele, neste versículo, no versículo 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Efé. Ou seja, Jonas chega para ele e fala, seus limites serão ampliados. Mas o versículo anterior não diz uma coisa que é o que a gente espera quando aparece um rei mau. Porque fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se você está acostumado com a literatura que vai estar escrita em Juízes, Josué, em Samuel, Reis e Crônicas, quando alguém aparece assim, descrito, fez o que era mal aos olhos do Senhor, vai aparecer um profeta em condenação. Porque conhecemos a palavra profética exatamente para isso. Quando alguém está fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor aparece por meio do seu profeta e vai escancarar o erro para ser corrigido. Assim foi com Elias, assim é com Eliseu, assim foi com Samuel, desde a sua meninice, assim foi com todos que se levantam. A palavra profética tem essa característica de corrigir o erro, como de João Batista, que corrigiu erros de pequenos e de grandes, e isso é sempre um risco. Essa não era a experiência de Jonas. Ele profetizou o bem para um rei mau, e para ele estava tudo certo no seu conforto, mas Deus vai vir para tirar esse conforto. Livro de Gênesis, capítulo 10, a partir do verso 9, diz: Foi valente caçador diante do Senhor. E essa expressão, valente caçador, se refere a Nimrod. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Agora atente para os limites e para o princípio do seu império. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Reobote-Ir e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Assim começa a história de Nínive, a partir de um homem desobediente. A ordem que Deus deu para a humanidade é: vocês devem se espalhar e não aglutinar-se para construir o império e reforçar um poder humano. Nimrod faz exatamente o contrário. Tudo que Deus disse que eles deveriam fazer pós-dilúvio para evitar os males da humanidade, Nimrod faz o contrário. Ele foi um valente caçador. Enquanto Deus ali estabelece famílias, fala com famílias e propõe salvação a partir de famílias, como por exemplo, Deus chama a família de Noé. E a ênfase da família é muito clara: entrarás na arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. E a gente percebe um núcleo familiar que reconstrói e que promove a salvação depois da destruição. Deus, no capítulo 10, fala com Abraão. E em ti, ele diz para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de Deus para um mundo de existência sustentável, harmônico, sem que a gente crie essas inviabilidades crônicas que vivemos hoje, não é a construção de impérios e de grandes conglomerados e aglomerações de pessoas cujo objetivo único é fortalecer o poder de alguns. Não, Deus distribui
equaliza e deixa as coisas no seu plano sustentáveis a partir de núcleos onde há uma liderança espiritual para cada grupo pequeno de pessoas, onde haja uma representação da sua imagem próxima, onde a ideia de Deus e a presença de Deus na sua comunicação para com os homens não é um exercício de apropriação de poder, como foi a construção das grandes cidades na antiguidade. Nimrod faz exatamente o contrário. Aquilo que Deus pensou para Abraão e falou para Abraão, aquilo que Deus pensou para Noé e falou para Noé, Nimrod faz exatamente o oposto. Ele parte de alguns princípios e cria impérios e conglomerados, ele funda Babel, mas este pensamento que faz a fundação de Babel é o mesmo pensamento quando ele parte para a Síria e cria a grande cidade de Nínive como exercício de poder humano. E o exercício de poder humano ali é exercido pela força. Cabe aqui uma informação muito importante. Nínive está concentrada numa área da terra onde há água, mas esse pedaço de água ele não é tão comum. Para a gente entender um pouco, a diferença do rio Nilo para os rios Tigre e Eufrates é que eles formam ali mesmo assim, né? Isso não é uma diferença, mas eles formam o que a gente chama na antiguidade de o crescente fértil. Esses três rios são o que produzem as civilizações, o que possibilitam as civilizações da antiguidade oriental. Mas o rio Nilo, conforme eu disse agora, que há uma diferença entre eles, ele se destaca porque ele é perene e previsível. Então ele tem grandes áreas de perenidade e dá para o egípcio saber quando vai ser a cheia, quando vai ser a vazante. Ele sabe quando as águas do Nilo sobem e descem e produzem um calendário em relação a isso. Isso faz com que a área fértil seja de grande extensão. Os rios Tigre e Eufrates, ao contrário, a água deles não é proveniente de uma fonte no centro da África. A água que vai e faz o rio Tigre e o Eufrates subir ou descer, elas vêm do degelo das montanhas da Armênia. Portanto, a imprevisibilidade é uma característica fundamental desses rios. Ou seja, mesmo que as áreas sejam férteis, elas não são tão férteis em tanta extensão. Isso significa que na parte sul da Mesopotâmia, onde está a cidade de Ur, na Caldeia, de onde vem Abraão, ali há uma área fértil boa, com boa previsibilidade e a água vai produzir muitas coisas. Entre a cidade de Ur e ao norte em Nínive, tem muitas áreas onde a água causa mais destruição do que a possibilidade de crescer uma civilização. Mas Nínive está exatamente no local adequado, perfeito. Tá, mas para que servem essas informações todas? Para a gente entender que a cidade de Nínive precisava desenvolver, da perspectiva dos ninivitas, um tipo de defesa e capacidade de defender um território que todos queriam. Quando a gente olha para a história, nós não vamos ver impérios ou grandes cidades, civilizações ou povos que permaneceram por muito tempo nesse lugar, tamanha era a disputa. Com o passar do tempo, os habitantes de Nínive desenvolveram uma capacidade de causar terror, medo e uma máquina de guerra implacável e eficiente. O estilo terror de Nínive economizava para eles muitas batalhas. Eles chegavam com o terror primeiro, o que fazia com que muitos dos adversários se desencorajassem de enfrentá-los. Então, eles faziam coisas indescritíveis mesmo e desenvolveram métodos muito bem pensados e de formas muito peculiares de que as pessoas realmente se apavorassem só ao pensar neles. Mas eles também tinham uma eficiência em se defender de forma muito eficaz, conforme eu disse, e muito violenta. Dessa forma, a gente pode compreender dois modelos de civilização e entre eles está Jonas. Um é um povo que herdou um lugar, que saiu do Egito como uma nação de escravizados e que agora foram libertos e receberam de Deus como herança uma terra que mana leite e mel. Não, eles não foram conquistadores e não chegaram a conquistar Canaã ou qualquer outro lugar ali daquela terra palestina porque eles eram muito bons em guerra. Muito pelo contrário, é porque Deus os escolheu, os fez, os capacitou e a maneira como Israel venceu suas batalhas não era um tipo de coisa que tocaria medo nas outras pessoas. São pessoas que gritam e derrubam muros de grandes cidades ou quebrando cântaros com tochas acesas ou os que oram, que dão voltas em cidades. As histórias de Israel são as histórias de um Deus poderoso que concede, que dá. E eles são de fato herdeiros de uma promessa.
A história de Nínive é a história de conquistadores que aprenderam a sobreviver em um ambiente onde eles têm que defender com unhas e dentes, ferro e bronze o seu território. São homens bravos, homens valentes e que têm para contar muitas histórias no seu currículo de pessoas que ousaram enfrentá-los e foram trucidados. Agora essas duas civilizações, esses dois modelos vão se encontrar quando a palavra do Senhor chega a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Chama muita atenção nos 2 primeiros versículos do livro de Jonas as direções. E sobre as direções a gente entende muita coisa e pode tirar muitas aplicações para a nossa vida. Se você olhar com um pouco mais de vagarosidade para o texto, você vai perceber que nos 2 primeiros versículos se destacam por inspiração na caneta daquele que escreve o livro, que Deus está colocando uma perspectiva de direções mesmo. Agora preste atenção olhando para esses detalhes enquanto eu leio o texto de novo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A gente consegue perceber, olhando assim com essa perspectiva das direções, que tem 3 direções ali que são colocadas que são de uma aplicação muito importante para a nossa vida. Primeiro, veio a palavra do Senhor a Jonas. Há uma direção colocada na palavra profética aí. A palavra profética sai do trono celestial, da vontade do coração de Deus, e ela vai em direção a alguém, em direção ao profeta, em direção ao seu povo. Isso traz para a gente muitos versos de quando Deus fala sobre si mesmo e a sua característica de um Deus revelador. O Senhor certamente não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A palavra vem. E a gente consegue também e deve também perceber nisso que há uma função específica para o seu povo, para você, para mim hoje. A palavra do Senhor vem para alguém e este alguém se torna o microfone de Deus, a caixa de som de Deus, o oráculo de Deus, aquele que leva a palavra de Deus a outras pessoas. Nós vamos ver poucas e importantes vezes na Bíblia onde Deus fala diretamente. Deus falou lá no Sinai e o povo ouviu. Deus fala diretamente no momento da criação. Deus fala diretamente nos evangelhos a partir de Jesus. Mas na maior parte das vezes, Deus fala através. A palavra do Senhor vem e esse alguém transmite a palavra do Senhor. Existe uma direção para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não ecoa no céu falando de Deus para Deus mesmo. Ela não ecoa do céu falando de santos, perfeitos, impecáveis e sem os problemas que enfrentamos para outras pessoas assim mesmo. Você percebe onde nós podemos chegar com essa linha de conclusão e de raciocínio? É que nós devemos muito, com todas as forças, evitar que o Evangelho se torne algo antibíblico, onde as frases, o igrejês, o evangelicalês seja de fato coisas que nós dizemos para nós mesmos. Não é isso que o livro de Jonas está dizendo. A palavra do Senhor vem a Jonas e a conclusão que nós vamos ter é que essa próxima direção é uma direção também óbvia. A palavra vem e depois que ela vem ao coração de Jonas, a próxima palavra é vai. Assim, nós recebemos a palavra e não viaja. A próxima vez que ele vai falar, ele vai dizer vai. Assim foi com Abraão. Veio a palavra do Senhor a Abraão e a próxima vez ele disse: vai, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. A palavra do Senhor vem a João Batista e agora João Batista vai falar. Uma frase que eu escutei uma vez e eu reparto ela e compartilho com você é: Deus escolheu você e não outro, mas Deus escolheu você por causa de outro. Então todos os dons que temos, os talentos, as habilidades, os recursos, eles só têm significados quando eles são usados para pessoas que precisam desses dons, precisam desses talentos e precisam desses recursos. Isso é uma compreensão que a gente deve ter no que diz respeito à graça. A compreensão da graça começa com a compreensão da realidade de que absolutamente todos nós somos pessoas que deveriam estar mortas.
E quando a gente entende que o pecado traz morte e que eu sou pecador, eu devo compreender também que a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, os filhos que eu tenho, o casamento que eu tenho, ou se eu não tenho nada disso, mas tenho um diploma, eu tenho algum curso, eu tenho algumas panelas cheias de coisas, tudo isso é um desdobramento da graça, porque aqueles que estão mortos não têm nada disso. Jonas estava diante de um primeiro impacto e que ele custou a perceber. Ele era a pessoa que deveria estar morta naquele momento. E a palavra do Senhor não vem para a gente morta. E se Deus está falando com ele, seja por bênção ou seja por repreensão, já é uma bênção. Mas há uma dimensão aí. Ele diz que a sua malícia chegou até mim. Que importante é esse texto. A palavra tem uma direção, céu, terra. O povo de Deus tem uma dimensão também, uma direção, sair da sua zona de conforto e ir para aquele que precisa dessa palavra sendo compartilhada, mas há uma direção sobre o pecado que é colocado ali nesse livro de Jonas. O pecado, que na minha tradução que eu li para você está escrito malícia, ela não está indo na direção de Jonas. O pecado está indo na direção de Deus. É muito fácil, muito comum, e essa história não estaria lá se a gente não tivesse sujeito a essas tentações. Repito, é muito fácil, muito comum a gente se colocar na posição de ofendido pelo pecado dos outros antes de Deus. Todas as mentiras, as injustiças, assassinatos, mágoas, traições, ofensas e coisas que nos fazem doer o coração e nos fazerem encher de raiva e de fúria contra o outro, antes de nos ofender, ofenderam a Deus. Deus é o primeiro ofendido e muitas vezes nós nos colocamos como os ofendidos pelos pecados antes de Deus. Deus não fala, Jonas, vai à cidade de Nínive porque eles magoaram você. Ele fala, vai à grande cidade de Nínive porque eles me ofenderam. E aqui ele está colocando uma coisa muito importante mesmo. Deus está propondo uma solução. Se as pessoas se tornaram más, a solução para elas é que a minha palavra vai chegar até eles para que eles se tornem bons. Nós falamos muitas vezes que estamos procurando a Deus, procurando a verdade, procurando a felicidade. Mas esse versículo não está dizendo isso. Ele está dizendo que a verdade, a felicidade, o encontro com Deus começou com a procura dele. Eu vou lembrar e dizer para você uma coisa muito importante também. Eu estou segurando na minha mão aqui um guia de estudos que é tremendamente importante dentro desse contexto que nós estamos falando. Porque ele fala da procura da verdade. Você pode ter pensado em algum momento que você a procurou, mas isso não é verdade. Você não procura a verdade, você reage à procura que essa verdade tem para você. O fato de a Novo Tempo produzir esses materiais e mandar está totalmente relacionado com a história de Jonas. Porque tem a ver com missão e a gente receber essa missão e entender essa missão nas direções que ela acontece. Existem pessoas que podem ser boas para a gente, existem pessoas que podem não parecer boas para a gente, existem pessoas que conhecemos e que não conhecemos, mas nós vamos acreditar numa transformação quando as direções da missão acontecem da maneira como Deus pensou. Deus está sendo ofendido pelo pecado da humanidade. Eu estou sendo chamado para participar contra o pecado da humanidade e alguém em algum lugar do mundo precisa da mensagem de salvação. E isso é real. Da maneira como você pode gratuitamente solicitar esses materiais pelo caminho que você está vendo aqui, nós também nos envolvemos para transformar o mundo como queremos que ele seja transformado. Mas não há nenhuma outra forma de o mundo ser transformado sem respeitar as condições e as direções que Deus dá. Jonas agora vai entrar numa saga entre ir e não ir. Você também. Quem é você nas direções que Deus tem colocado para a sua vida?